primeiro que eu quero trazer para vocês aqui é você entender o cenário, né? Não adianta você entender de uma lei sem você entender qual o cenário que motivou isso, né? Inclusive, essa é uma das técnicas de hermenêutica, você entender o que motivou aquela regulamentação, o que o país estava passando por aquilo, ou que um outro país não está passando, uma vez que as regulamentações elas são até diferentes conforme a cultura, conforme a época também. No cenário aqui digital, ainda mais pensando na proteção de dados de menores, né? Bom, não vou ficar chovendo no molhado, mas vocês sabem que isso daqui acaba sendo um perigo. Biologicamente, uma criança não consegue distinguir da mesma forma que um adulto o que é uma imposição de o que é uma opinião. Existem N teorias por trás disso, teoria do cérebro trino de John McClain também, dividindo em três estruturas mentais, a mente humana, id, ego e superego, alinhado com Freud também, ou cérebro instintivo, cérebro emocional, cérebro racional, o cérebro instintivo que desenvolve do 0 até os 4 anos, o cérebro emotivo, conexões sinápticas emotivas que se desenvolve dos 4, 5 anos até os 10 anos, e depois dos 10 anos até os 14, 15 anos, mais a parte racional. Estudos recentes também já mostram que o cérebro acaba atingindo sua performance, claro que ele sempre está em evolução, mas por volta dos 24, 25, 26 anos. Ou seja, o mesmo jeito que um adulto recebe uma informação de modo muito mais racional, uma criança também pode receber aquela mesma informação de um jeito muito mais emotivo por N fatores, pelo fato do cérebro estar em desenvolvimento, pelo fato de não ter todos os hormônios ainda no corpo. Isso pode trazer um trauma para essa criança, moldando inclusive a percepção de mundo até para o futuro. O adulto que sou é por causa da criança que fui. Traumas são desenvolvidos em da parte da infância. Fora também que uma pessoa não é 100% genética. Se você pegasse, principalmente estudos de criminologia, as escolas mais tradicionais de criminologia falavam que as pessoas eram muito mais genéticas do que epigenéticas. Hoje nós já sabemos que aspectos genéticos moldam comportamentos humanos de 30 a 40%. Ainda bem que a maioria são epigenéticos. O que significa epigenético? A criação, a cultura a qual esta criança está inserida também são fatores motivadores para o comportamento dela. Uma psicopatia, algo um pouco mais genético, uma sociopatia, algo muito mais de trauma na fase fálica, entre 4 a 6 anos. Agora vamos multiplicar essa preocupação. Se antes eu tinha que me preocupar com a criança, com quem tinha contato físico com a criança, que a pessoa tinha que entrar aqui na minha casa ou ter contato com esse meu filho enquanto ele estava na escola, e hoje em dia aumentou a exposição pelo fato da internet, pelo fato de eu não saber quantas pessoas podem ter contato por dia com essa criança, sugerindo ou impondo coisas para ela. Então a internet é essencial para o aprendizado, a gente não questiona isso. Porém, a comunicação, no entanto, o ambiente traz riscos reais e crescentes para crianças e adolescentes. Conteúdo impróprio, exposição a materiais inadequados para a faixa etária. Repito, não posso. É você contrariar a ciência, acreditar que uma criança, um adolescente, tem as mesmas condições mentais racionais do que um adulto. Isso é biológico, isso não é questão política, isso não é questão de opinião, isso é biológico. Através de exames de imagem, a gente consegue detectar isso. Questões também de cyberbullying e manipulação, assédio digital e influência psicológica maliciosa. Para um adulto é muito mais fácil dizer não. Você tem um nude meu, você tem algum podre meu, você quer explorar isso? Opa, pensando racionalmente, isso não acaba não me impactando tanto. Perfeito, eu vou te neutralizar. Agora, uma mesma ameaça dessa para uma criança, olha, eu sei onde você estuda, eu sei qual igreja você frequenta, e eu posso chegar lá e expor um nude seu, algum segredo que eu descobri. Santa Maria, Rio Grande do Sul, há uns 5 anos atrás, acho.
Uma pessoa entrou em contato com um adolescente, ameaçou ele, disse que se ele não pagasse até 10 mil reais lá, não conseguisse alguém para pagar 10 mil reais, o nude dele que ele trocou com uma menina, só que na verdade não era uma menina, era um criminoso se passando por uma menina que estava como se fosse uma namoradinha dele, uma paquera dele. Essa pessoa, se ele ia ter esse nude exposto, já mapearam onde que ele estudava, qual igreja ele frequentava, a família dele, e ameaçaram esse moleque. Esse garoto tinha 16, 17 anos, se matou. Artigo 2º da nossa LGPD. Um dos fundamentos da LGPD é respeito à intimidade, é o respeito à vida privada da pessoa. Então, nós, como DPOs, temos que fazer um trabalho de blindagem psicológica. Atenção, você que trabalha com segurança, você que trabalha como DPO, coloca no seu trabalho aí não apenas fazer conscientização de LGPD, conscientização de privacidade, mas no seu trabalho, você faz uma campanha de conscientização psicológica. Atenção, funcionários. Se um dia vocês receberem qualquer tipo de ameaça, sextorção ou seja qualquer outra coisa, a primeira blindagem que você tem que ter é uma blindagem mental, uma blindagem psicológica. Temos que falar isso, inclusive, para os nossos também, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Só que sabendo que, mesmo eu trabalhando desse tipo de blindagem psicológica, para uma criança ou adolescente é diferente. Ele está muito mais sujeito com manipulação, assédio digital, influência psicológica maliciosa, publicidade também enganosa, práticas comerciais abusivas direcionadas a menores. Ah, professor Davis, mas nós já temos leis, isso a gente vai tratar também com a nossa Cristina Lema, mas nós já temos leis que também o que acontece no mundo digital também poderiam ser enquadradas em outras leis. Só que o acesso, a velocidade é diferente, o impacto é diferente, então nós precisamos sim conversar um pouco mais sobre esse mesmo tema, mas para crianças e adolescentes. Olha o contexto que nós estamos inseridos. E aí, se você pegar também aspecto que cada vez mais a geração alfa, a geração beta, eles estão cada vez mais digitais, já temos estudos também sobre os problemas relacionados ao coeficiente de inteligência, uma vez que as pessoas, as novas gerações não estão se socializando mais, pela primeira vez nós temos tendo a geração atual com níveis de coeficiente de inteligência QI inferior à geração passada, coisa que sempre foi ascendente. Por causa disso, Lei Felca, muito provável que você deve ter assistido ao vídeo, foi um vídeo denúncia, inclusive investigativo, lá daquele influencer lá do Felca, divulgou como que sociedades, como que criminosos estão se organizando no mundo digital, códigos que alguns criminosos têm, que talvez se você não é criminoso, eu, por exemplo, não nem desconfiava daquilo, né? Não sabia que existia esse mundo, mas são pequenos comandos, algum like, algum outro like, algum comentário, algum ponto num lugar diferente, que pode ser código para abuso desse tipo de público. E aí a Lei Felca foi instituída, né, não de modo até complementar, nós já tínhamos discussões como essas no ECA Digital, mas nós temos aí a Lei 211 de 2025, o Marco Regulatório Nacional para a Proteção de Jovens no Ambiente Digital. Regras abrangentes, define obrigações claras para plataformas e serviços digitais que atendam crianças e adolescentes. Salvaguardas adequadas, exige que provedores ampliem mecanismos de proteção proporcionais ao risco conforme cada faixa etária. Eu vou repetir isso várias vezes. Se eu tenho informação e eu passo uma informação para uma criança de 3 anos, ela vai receber essa informação de um jeito instintivo. Bateu, levou. Se eu tenho a mesma informação, passo essa informação para uma criança de 8, 9 anos, ela vai receber essa informação de um jeito emotivo. Se eu tenho uma informação e passo para um adolescente de 14 anos, ela vai receber ainda de um jeito emotivo, racionalizando, sendo muito mais influenciável pelo meio. Do 0 ao 7, influência da mãe.
Dos 7 aos 14, influência do pai. Dos 14 aos 21, influência dos amigos. Dos 21 em diante, influência dela mesma com base no que ela formou toda a psique dela. E agora falando para vocês isso como psicanalista. Então eu preciso saber quais são os pontos de entrada para que pode inserir ou favorecer informações na mente dessa criança. Ou seja, se a sua plataforma, se a sua empresa favorece a inserção de informação para esse público, você tem que ter uma responsabilidade digital. Atribui responsabilidade jurídica às empresas que descumprem as normas de proteção. A sua empresa oferta algum serviço para criança? Se sim, opa, verifica qual que é a faixa etária dela. E se não ofertar, o que prova que não tem crianças e adolescentes dentro da sua plataforma? E aí? Você tem que provar. Princípio da responsabilidade. Lei Felca. Então você entendeu que você tem que identificar quem é que acessa o seu ambiente. Legal. Só que a LGPD, por outro lado, também traz que nós temos que proteger dados pessoais, inclusive dados pessoais de crianças e adolescentes. Aqui, ó, estabelece um conjunto de princípios fundamentais que devem ser aplicados a qualquer mecanismo de identificação de idade. A ANPD, agora como agência, lidera a fiscalização do setor. Dados de menores recebem proteção jurídica reforçada e diferenciada. A conformidade com a LGPD é uma condição essencial para qualquer tipo de verificação. Nós temos no artigo 5º da LGPD tipificado dados pessoais normais e dados pessoais sensíveis. No rol de dados pessoais sensíveis, inclusive isso é uma discussão até jurídica, nós não sabemos se aquele rol ele é um rol taxativo ou ele é um rol exemplificativo, né? Uh, lá nós temos orientação sexual, religião, dados relativos à saúde. Não está tipificado se dados de menores são tidos como dados pessoais sensíveis. Isso fazendo apenas uma hermenêutica literal no texto da lei. Mas uma dica que eu dou para vocês, ainda mais agora com essa lei Felca, gente, tratem dados sim de crianças e adolescentes como se fossem dados sensíveis, onde você tem que ter salvaguardas, você tem que ter mecanismos de proteção maiores na sua empresa. Na prática, isso, vamos falar agora na prática com quem é de TI, identifique quais são os sistemas, identifique quais são os servidores, identifique quais são os usuários que utilizam dados sensíveis, incluindo crianças e adolescentes. Cadastro dos visitantes. As crianças que vêm visitar os pais no final de semana na nossa empresa, ou na sexta-feira, que é mais tranquilo, que é mais relaxado. Você tem um cadastro, você tem lá um lugar que imprime lá a etiquetinha de cada criança. Você é DPO de um parquinho de diversão. Identifique quais são os sistemas, identifique quais são os servidores, identifique quais são os processos de negócio, mapeie os processos de negócio, o pessoal da governança, mapeamento de processo, diagrama de fluxo de processo, e proteja esses ativos muito mais. VLAN, que é uma prática legal, eu tenho feito bastante isso com os meus clientes. Dados pessoais normais e dados pessoais sensíveis. Uma VLAN específica para dados pessoais sensíveis. Separa. Pratica, coloca no seu projeto de LGPD uma VLAN separada para dados sensíveis. Readequa tudo, uma vez que você sabe que a LGPD tem lá o princípio da finalidade, que também se adequa a isso. Vai coletar dados de crianças e adolescentes, vai lá e documenta certinho para qual é a finalidade que você está coletando aquele dado. Ah, estou coletando esse dado de criança porque eu preciso saber se o adulto tem uma criança, porque essa criança também vai estar debaixo da minha cobertura do meu seguro. Imagina que eu sou uma empresa de seguro. Você tem que saber se aquele adulto tem criança ou não. De repente você vai coletar aqueles dados, explica a finalidade. Necessidade também, coleta o mínimo necessário. Temos um princípio lá do GDPR chamado de subsidiariedade, que está na LGPD trouxe apenas como necessidade, mas se você pegar o princípio teórico e na teoria do princípio da necessidade da LGPD, você vai cair no princípio da minimização, também você vai cair no princípio da subsidiariedade e no princípio da proporcionalidade. A subsidiariedade significa que a gente pode coletar os dados pessoais, porém, verificando se não tem uma outra forma de ser menos invasivo. Será que você consegue identificar a idade daquela pessoa sem precisar pedir um exame genético?
Olha como seria invasivo. Tem. Ao invés de eu tirar uma foto da pessoa, que tal eu apenas tirar uma foto dessa parte aqui do rosto, ó? Uma vez sabendo que a velhice de alguém pode ser impresso em pés de galinha. Olha que legal. Então, se de repente eu configurasse um reconhecimento facial com uma máscara que pegasse apenas o rosto da pessoa e detectasse se a pessoa tem ou não pés de galinhas, se os olhos estão mais próximos, se tem sobrancelhas ou não, isso são pontos, né? Eu vou passar isso para vocês. Eu tenho uma tabela que eu trouxe aqui para essa aula bem legal, chamado pontos de detecção de envelhecimento facial. Eu vou trazer isso aqui para vocês agora. Isso é uma técnica de minimização de dados, de proporcionalidade. Se vazou um banco de dados só do olho, as chances de chegar no indivíduo são menores. Trabalha com transparência. Se você identifica a pessoa, tem que ir lá permitir o direito ao acesso, os direitos titulares, conforme o artigo 18, e você tem que proteger isso e se responsabilizar por isso. Eu estou pegando aqui os pilares da LGPD e observando agora para crianças e adolescentes. E aí a gente tem que entender também a vinculação de idade, conceitos, abordagens, evolução histórica, né? Quais são os atributos que nós temos que observar agora para. Eu não gosto de falar a palavra identificar a idade, porque identificar a idade é algo muito. Idade visual, né? Idade biológica. A palavra que a gente utiliza é mais estimativa de idade, porque existem taxas de erro. Quem disse que só por causa que eu tenho pés de galinha, quem disse que eu tenho mais que 30 anos? Quem disse que porque eu não tenho pés de galinha eu tenho menos que 30 anos, não é verdade? Não sei, às vezes tem gente que olha para mim e fala: "Poxa, professor Davis, você não parece que tem tal idade. Poxa, professor Davis, você parece que tem menos idade aí." Já teve várias vezes que eu entrei em reunião, já falaram para mim: "Poxa, você é o professor Davis mesmo? Você é doutor mesmo? Você tem cara de estagiário?" Já me chamaram de estagiário. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Então, quando a gente utiliza técnicas de verificação, a gente utiliza mais a palavra estimativa, né? Uh, Inferir a faixa etária com base em dados comportamentais, biométricos ou contextuais do usuário. Verificação de idade, confirmar a idade com base em evidências documentais ou credenciais confiáveis. Também a gente pode fazer isso. Inferência de idade, deduzir a idade de forma indireta a partir de padrões de uso, preferências ou vínculos com outros sistemas. Tem várias técnicas que a gente pode verificar para tentar inferir, verificar ou estimar a idade. Umas são mais intrusivas, outras menos intrusivas. E aí nós temos as 5 gerações dos sistemas de verificação de idade. Olha que interessante. Primeira vez que muitos de vocês estão ouvindo isso. Agora eu estou indo para a parte mais científica do negócio, tá? Quais são as técnicas que nós temos para tentar verificar a idade? Nós tivemos a primeira geração. Os sistemas lá atrás, nos anos 90, os sistemas computacionais dos anos 90 utilizavam praticamente uma autodeclaração simples, embora tenha sistemas até hoje que utilizam a primeira geração. Autodeclaração simples. A segunda geração, verificação documental. Já era aqui na primeira geração, opa, autodeclaração, você declara ser maior de 18 anos, ok? E eu vou acreditar na sua presunção de inocência, vou acreditar na sua boa-fé. Segunda geração, verificação documental. Faça upload aqui do seu RG, do seu passaporte. Terceira geração, verificação de terceiros. Deixa eu chegar lá, nós temos protocolos para comunicação também, protocolos de confiança de servidores, champs e por aí vai, aonde vai chegar lá no outro sistema, vai verificar algum lugar que já tem uma robustez de análise documental, uma API talvez, vai perguntar, existe uma relação de confiança entre esses dois servidores, vai retornar para mim e vai me dar um ok. Então a terceira geração é possível também fazer uma verificação por terceiros. Quarta geração, biometria e inteligência artificial. Nós estamos agora introduzindo a quarta geração.
porém também ecossistema em quinta geração, ecossistemas integrados com respeito à privacidade. Já adianto que muitos ainda, nós não temos em muitos lugares maturidade para quinta geração ainda. Então, praticamente nós estamos na transição, ainda mais pensando no Brasil, nós estamos na transição da terceira geração para a quarta geração. Cada geração reflete avanços tecnológicos, novas regulamentações e expectativas sociais mais exigentes em relação à privacidade e eficácia. Repito, você fazer uma análise dessas 5 gerações, de como você vai trazer para a prática essas 5 gerações, não pode ser só os advogados. Do mesmo jeito que não pode ser só o pessoal da área de tecnologia da informação. A Lei FELCA, assim como a LGPD, exige uma multidisciplinaridade. Trabalhar com a Lei FELCA, você tem que, na verdade, até mais do que a LGPD também, né? Porque aqui entra um fator, vocês perceberam quantos aspectos psicológicos, psicossociais, psicobiométricos, neurocientíficos, psicanalíticos nós falamos aqui? Existe uma biologia, existe partes de estética, profissionais da área da estética que também podem nos ajudar aqui. Olha essa multidisciplinaridade da Lei FELCA. Não dá só para tratar isso de modo jurídico, não dá só para tratar isso de modo em respeito à tecnologia da informação. E aí, isso também, Maurício, excelente. Temos também aspectos de visagismo. Temos uma área do conhecimento que eu tenho trabalhado muito aqui nos Estados Unidos, chamado biometria comportamental. Nem vou ficar falando muito sobre isso. Eu tenho aqui nos Estados Unidos desenvolvido patentes, patenteado coisa aqui nos Estados Unidos na área de inteligência artificial de biometria comportamental. É uma área de estudo que eu tenho orientado bastante alunos meus de mestrado e doutorado nessa parte. A gente tem pesquisado muito sobre isso. Entra no visagismo, entra técnicas da psicologia comportamental também. Tudo baseado no verdadeiro reconhecimento facial. E deixa eu ensinar uma coisa para vocês também. Vamos lá. Muitas pessoas falam reconhecimento facial, mas desconhecem o significado científico de reconhecimento facial. Você colocar o rosto numa câmera e esse rosto conseguir falar quem é você e te permitir entrar ou sair, ou seja, o reconhecimento facial que nem você conhece hoje, aplicado apenas para a gestão de acesso, não é um reconhecimento facial. Isso a gente chama de identificação facial. Aprenda isso. Isso é identificação facial. Para ser um reconhecimento facial, existem critérios científicos. Um dos critérios é o que? Aquela imagem, aquela foto tem que falar algo que não está cadastrado no sistema e algum atributo a respeito do comportamento daquela pessoa. Isso é você fazer um reconhecimento facial. Você pegar uma foto, casar com o banco de dados, dizendo se a pessoa pode ou não fazer tal coisa, são sistemas de identificação facial, que é diferente de reconhecimento facial. No verdadeiro reconhecimento facial, a gente consegue saber atributos comportamentais, atributos de saúde da pessoa. Ô, gente, você não sabia que pelo rosto a gente consegue saber se a pessoa está doente ou não, tem tendências a estar doente ou não. Quando o branco dos olhos está mais amarelado, opa, problemas de fígado. Você nunca ouviu falar disso? Problemas de fígado. Se a pessoa tem uma taxa de cortisol acima do normal no corpo, o branco dos olhos fica mais vermelho. Se a pessoa está sob efeito de algum entorpecente, maconha ou qualquer outra coisa, interfere nas pupilas, pupila mais dilatada, pupila mais pequenininha, branco do olho caído, a pessoa está drogada. Isso mesmo, isso entra mais na iridologia. Ou seja, pessoal, eu consigo saber através de um reconhecimento, isso é reconhecimento facial. Estimar, porque nada é 100% preciso. Será que a pessoa usou alguma droga? Será que a pessoa fumou maconha? Será que a pessoa está bêbada? Será que a pessoa tem problemas no fígado? Branco dos olhos amarelado também, fígado. Impacta direto lá na bile também, na vesícula biliar. Branco dos olhos mais amarelados.
Agora imagina um banco de dados com tudo isso vazando. Imagina. Você se logou no meu sistema e seu olho estava pequenininho, estava vermelho, com listas, né, com veias bem fininhas. Tudo isso pode levar a um contexto que você usou maconha. Só que você não queria que ninguém soubesse disso, né, que você usa maconha. Aí eu vou lá, invado um sistema que você fez essa identificação facial, fico sabendo isso de você e jogo na rede. Olha lá, gente, ele fuma maconha, olha lá, ele estava bêbado, olha o outro lá. E aí? Tá percebendo, gente, onde a gente quer chegar? Você tá percebendo que através de uma foto eu consigo saber muito mais da pessoa? Só que eu feri a sua privacidade, né? Você não queria que eu soubesse tudo isso. Dá pra saber um monte de coisa também, se a gente entrar mais na neuropsicologia também. Não vou entrar, isso merece uma outra aula. Alguns aqui já fizeram curso comigo de reconhecimento facial, né? Alguns aqui já estudaram essa outra área que eu também trabalho, sabendo sobre personalidades, comportamento através do rosto humano. Então, pessoal, nós temos que ter mecanismos mais avançados para proteger, porque através de um rosto eu não consigo apenas descobrir se a pessoa é homem, se a pessoa é mulher, se a pessoa é nova, se a pessoa é velha, se a pessoa é idosa, se a pessoa é criança. Eu consigo descobrir aspectos íntimos da pessoa e eu estou me segurando porque eu podia falar muito mais sobre isso. Então a gente tem que analisar qual geração, que a primeira geração ela não é mais suficiente para a gente. A primeira geração ela é autodeclaração. O usuário simplesmente declarava a sua idade sem qualquer verificação adicional. Você tem mais que 18 anos, sim ou não? Por que falhou? Este modelo era fundamentalmente falho, pois a pessoa dependia da honestidade do usuário, sem nenhum mecanismo técnico de controle, facilmente contornável. O que impedia a pessoa dizer não? Que ela era, mas era uma criança acessando um conteúdo 18 mais. Sem responsabilidade, nenhuma trilha de auditoria ou registro e base insuficiente. Não atendia requisitos regulatórios modernos. Então, a primeira geração da identificação de idade, de 2000 até 2010, ela não é mais válida hoje, não é mais aplicável, está antiga. A primeira geração nós tínhamos ainda uma autodeclaração simples, né, um método mais primitivo. O usuário informava seus dados sem qualquer validação externa, um sistema construído inteiramente sobre confiança e, portanto, sobre vulnerabilidade. O usuário informa quais problemas. É fácil de você fraudar, nenhuma validação técnica ou documental e a confiança é cega como único mecanismo de controle. Baseado em confiança cega, segurança zero, não há distinção entre se a declaração é verdadeira ou se a declaração é falsa. Por isso que passamos para a segunda geração, verificação documental. Primeiro avanço real, em vez de apenas perguntar, as plataformas passam a exigir evidências concretas da identidade do usuário. Documentos oficiais entram em cena, trazendo maior confiabilidade, mas também novos riscos. Como funciona? O usuário realiza o upload do documento RG, CNH, passaporte. A plataforma analisa a foto do documento para confirmar a identidade. Tem vantagem? Tem maior confiabilidade em relação à autodeclaração. Introduz uma camada de verificação formal e rastreável, reduzindo falsas declarações. Riscos: documentos falsificados comprometem o processo. Pior ainda, armazenamento centralizado sensível cria um alvo valioso para os atacantes. Sugere um risco de exposição aos dados pessoais. Quanto mais dados coletados, maior o risco de dano em caso de brecha. Você está coletando, o seu sistema está fazendo o upload de algum RG de alguma coisa, não é? Mas espera aí. Quem disse que aquele RG é dele mesmo? Se você falsificava os dados, se você falsificava o RG para entrar na balada antigamente, que garante que o pessoal hoje não vai fazer a mesma coisa? Há 20 anos? Quem nunca, né? Caieiras, Reibo, por aí vai. E funcionava. Agora, quem disse que não vai funcionar no seu sistema? E o pior, quem disse que você não está armazenando dados de outra pessoa que não está acessando o sistema? E quem disse que essa outra pessoa autorizou?
Então essa segunda geração também não é tão aplicável não ainda, embora tem muita empresa que trabalha só com essa segunda geração. Por isso que nós passamos para a terceira geração, verificação por terceiros. É uma boa abordagem, é uma boa abordagem. As plataformas deixam de depender exclusivamente do usuário e passam a consultar bases de dados externas e confiáveis. Nasce o ecossistema de identificação digital, com mais precisão, mas também novas dependências. A plataforma consulta a base de dados de terceiros para validar a identidade do usuário em tempo real, sem que precise enviar documentos. Você pode, por exemplo, ter um banco centralizado. De repente, o Serasa já tem mais dados e fez toda uma verificação cuidadosa para saber se as pessoas são maiores ou não. O GovBR tem várias tecnologias lá boas no GovBR que pode, não sei, de repente vai que o governo pode abrir uma API para que os sistemas possam chegar lá e verificar a idade da pessoa. Ou bancos, instituições que também passaram por um processo mais robusto, ao invés de você replicar um processo robusto na sua empresa, que tal se você se conectasse através de alguma API em algum sistema que já passou por essa análise? A precisão é maior, redução significativa de fraudes, validação em tempo real. Qual que é o problema? Dependência de infraestrutura de terceiros. O mundo está quase caindo aí, né? Você está antenado do que está acontecendo em cenários geopolíticos? Você está antenado, gente? O Brasil tá paz e amor, tá em festa, o mundo tá quebrando solto aí, ó. Crises geopolíticas, bomba para todo lado, é ou não é? Você ainda vai depender de internet mais ainda? O Brasil não é autossuficiente de internet não, tá? O protocolo TCP/IP não foi criado no Brasil não. Se desligarem a chave geral, até em que ponto os servidores que estão armazenados no Brasil conseguem dar conta? Conseguem dar conta? Não temos uma IA fundacional de inteligência artificial local, uma LLM local, não existe. Chile saiu na frente, Chile criou a Latam GPT. Só que a maioria das comunicações para sair do leste da América do Sul e chegar no oeste da América do Sul do Chile tem que passar o canal do Panamá. Embora nós temos alguns cabos transandino, mas não comporta toda a demanda, todo o throughput que o Brasil gera para ir para a América do Sul, para poder acessar lá, para poder ir lá para o Chile, né? E aí, se cortar as tecnologias de cabos submarinos? E mesmo que não cortem, o monitoramento, a configuração das tecnologias de cabo submarino não são brasileiras. O Brasil não é autossuficiente tecnologicamente. Quando a gente fala de redes PDH, embora antigamente SDH, SONET, dependemos de países. Compartilhamento de dados entre múltiplos atores, riscos de interoperabilidade e governança. O Brasil precisa investir mais em pesquisas. O Brasil precisa aumentar o número de mestres e doutores. Tema do CNPPD ano passado, soberania digital. É importante termos a nossa soberania digital, com certeza. Brasil tem muitas coisas boas, claro que tem. Produz tecnologias, principalmente para a área do agro, com certeza. Só que tecnologias de telecomunicações, dificilmente você tem um GPS brasileiro, não é? Uma estrutura de DNS, resolução de nomes local. Existem estudos apontando que se de repente desligar os cabos submarinos, Fortaleza, Bahia também chega alguns por lá, Rio de Janeiro, Santos, se desligar, existem estudos que apontam que somente 20% das comunicações conseguiriam ser locais. E aí? Servidores que estão que o brasileiro acessa, que conseguiriam ser acessados somente por infraestrutura WAN local. Quem é de redes aqui está entendendo o que eu estou falando, DNS, DHCP, tudo local. E num cenário desse, você ainda vai depender de terceiros? É arriscado. Se o mundo tivesse paz e amor, todo mundo amiguinho, seria legal. Estamos caminhando para um cenário, anotem isso, eu já venho falando isso faz tempo. Desclaudilização. A tendência de vários países é desclaudilizar, desclaudização. Se parar a internet, sua empresa para?
Então faltam estratégias de gestão de crises, gestão de continuidade de serviços de TI, gestão de DR também. Cadê o backup nos seus servidores internos? Estratégia de backups 3-2-1. Não pode depender 100% de internet. O próprio CCC, Cloud Credential Council, soltou uma nota dizendo sobre isso. Atenção, não dependam tudo de dados online. Não é verdade? Paulo Emerson está aqui, não me deixa mentir. Paulo Emerson é um dos que fez os projetos de vários data centers que rodam aí no .gov, no governo. Não é verdade, Paulo Emerson? Tem que ter, meu amigo, é, backups, tem que ter dados offline. Esse negócio de depender de tudo que está na cloud, 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 cloud. Os países estão caminhando para serviços de descloudização. Eu não posso falar aqui quais são os países que eu trabalho, mas eu fiz projeto, ainda faço projeto com vários países. Governos estão chegando para mim, estão falando, Davis, olha, nós queremos uma consultoria sua, só que nós queremos, Davis, que você não traga aqui nenhuma tecnologia que dependa de armazenamento nos Estados Unidos, que dependa de armazenamento na Europa, ou seja, em qualquer lugar. Nós queremos que o servidor de IA esteja aqui dentro, o servidor tradicional esteja aqui dentro do nosso CPD, Davis. Atenção, as empresas, estamos caminhando para os próximos anos, onde as empresas terão que aperfeiçoar os seus CPDs internos, ou vamos atualizar esse termo, as suas clouds privadas. Porque corre o risco, e ainda mais se for dado o pessoal de terceiro. Quarta geração, isso dá um outro tema, tá? Eu ainda vou dar uma aula. Fiquem espertos, eu vou marcar uma aula falando sobre técnicas de descloudização. Se preparem, vai ter uma aula, talvez nesse mês agora, uma aula que eu vou falar para vocês só sobre técnicas de descloudização. Quarta geração, biometria e inteligência artificial. A segurança atinge um novo patamar. O próprio corpo de usuário se torna um meio de autenticação. Pronto. O reconhecimento facial, prova de vida e análise comportamental torna a IA, por IA, torna a fraude exponencialmente mais difícil. Biometria, inteligência artificial, esse é o momento que nós estamos, é a quarta geração de identificação de idade. Como funciona? Reconhecimento facial, prova de vida, vamos ver se a pessoa está viva, né? Pisca o olho, a IA analisando padrões comportamentais, selfie com validação de biometria. Não façam isso por outras questões, mas se você pegar a sua foto e perguntar para o chat GPT ou para qualquer outra LLM, quantos anos parece que eu tenho? Como será que ela vai responder? Será que ela vai falar que você parece mais velho do que você está? Ou será que ela vai falar que você parece mais novo do que como você está? O que será que a IA falaria sobre você? Seja justo, né? Se você não tiver feito muitas plásticas, aí por aí vai, né? E aí? Nada contra, claro. Mas a IA pode sim. E outra, e se ela. Aí também é uma outra aula também, mas se ela detectar a sua idade, ela falou que parece que você tem tal idade. Quais atributos ela observou para te dar aquela resposta? E a gente entra numa outra área chamada SHAI, Inteligência Artificial Explicável, um outro tema também. Quais são as vantagens da gente fazer o reconhecimento facial por biometria ou por IA? Alta segurança e difícil de fraudar. Nada é 100%. Não existe segurança 100%. Lembra disso. Ah, mas isso daqui é difícil de quebrar, isso aqui torna o ambiente 100% seguro. Não existe segurança 100%. A própria ISO já fala isso. ISO 27005, gestão de riscos técnicos, já fala nada é seguro 100%. Experiência fluida para os usuários, amplamente adotados por bancos digitais, porém existem riscos. Vazamento biométrico é irreversível, você não pode trocar seu rosto, embora o rosto envelhece. Viés algoritmo afeta grupos minoritários. E aí? Como que fica questões de pessoas trans? Como que fica questões de pessoas que de repente ela teve um viés, teve um preconceito quando não deveria? E aí? E os falsos positivos? E os falsos negativos? Passou quem deveria bloquear, bloqueou quem deveria passar. Coleta massiva de dados sensíveis. O seu corpo vira uma senha, e ao contrário de uma senha, ela não pode ser redefinida em caso de comprometimento. E se aquela IA encrencou com seu rosto e falou que você tem menos de 18 anos e você precisa
daquele serviço para poder entrar no ambiente. E aí, como que fica? Temos que pensar nisso. Ou se você envelheceu. E aí, aquele seu rosto que estava cadastrado não está mais parecendo com você. Se pegar uma foto sua de antes para agora, você mudou muito? Como que fica? E aí nós temos discussões já sobre a quinta geração, que fala sobre ecossistemas integrados de privacidade. É a fronteira mais avançada na identificação digital para verificar sem revelar. Gravem isso, e é aqui que nós começamos a vincular a Lei Felca com a LGPD. Verificar sem revelar. Anotem isso. Um resumo da aula de hoje. Professor Davis, me dá um resumo de como a Lei Felca pode se relacionar com a LGPD. Resposta: verificar sem revelar. Anote isso. Tecnologias descentralizadas permitem que um usuário comprove atributos como ser maior de idade sem expor nenhum dado pessoal subjacente. Privacidade e segurança finalmente caminham juntas. Como que funciona? Primeiro você vai ter uma identidade descentralizada. Credenciais verificáveis. Você vai ter, opa, prove sem revelar. Você vai ter também aí wallets, né, de identidade sobre controle do usuário. Ao invés de você fazer a verificação em um servidor central, que tal você fazer a verificação no próprio celular, no próprio endpoint? Uma vez que muitos celulares já estão com instruções nas suas GPUs, nas suas CPUs também, para poder emular até algumas plataformas modacionais, fundacionais de inteligência artificial. Aquele negócio que, eu vou precisar de um servidor com várias placas da NVIDIA, ainda precisa disso. Eu mesmo tenho montado aqui vários servidores de IA, mas cada vez mais o processamento centralizado está vindo junto, embutido, embarcado nos hardwares. No caso, hardware, no seu endpoint, no seu notebook, no seu smartphone. Quais são as vantagens desse tipo aqui? Privacidade preservada por design, mínima exposição de dados pessoais, o usuário é o guardião da própria identidade. E quer que eu evolua mais ainda? Faz um processamento local, de modo que não armazena isso local e apenas o resultado, se sim ou se não, devolve para o servidor. Pronto. Responsabilidade compartilhada na verificação de idade. Estou falando aqui de um handshake entre o servidor e o processamento local. O usuário passa a ser um servidor de verificação. Você vai construir a sua aplicação, a sua identificação de idade por um processamento descentralizado. Você vai ter, nesse tipo de serviço, o servidor vai ser um servidor local da máquina do usuário. Olha que legal. Quem é arquiteto aqui de solução já está entendendo como pode ser isso construído. Quais são os desafios? Nem tudo são as mil maravilhas. Alta complexidade técnica de implementação. Você vai ter uma complexidade. Falta de padronização e adoção global. Quem disse que todos os hardwares de endpoint são os mesmos? Quem disse que a arquitetura, os recursos, hardware, CPU, memória, comporta um processamento desse? Vai consumir CPU. Curva de aprendizado para usuários. Verificar sem revelar é o paradigma que pode finalmente reconciliar segurança rigorosa com respeito pleno à privacidade do indivíduo. Projetos desses daí na Europa, tem também projetos em outros lugares que já pavimentam o caminho para esse futuro. A resposta é verificar sem revelar. E agora que você entendeu as 5 gerações, eu vou bater com você agora rapidamente nas 10 técnicas. Por quê? As 10 técnicas se fundamentam nessas 5 gerações. A primeira técnica é a autodeclaração com validação adicional. Combina a declaração do usuário com um segundo fator de verificação, aumentando significativamente a confiabilidade no processo. Então, o usuário ele vai declarar assim, ó, solicita a data de nascimento e envia um código de e-mail ou SMS a um responsável. Você pode, olha lá, a pessoa falou que ela é maior de idade, ok. Então, envia isso daqui
para um e-mail, pensando que só teria aquele e-mail quem é maior de idade. Então você está compartilhando a responsabilidade. Um múltiplo fator de autenticação do Google pode ajudar nisso daqui, ó. Conformidade com LGPD. Consentimento do responsável deve ser explícito e registrado de forma específica. Se a pessoa te enganou, ela não enganou você sozinha, ela também enganou o Google, porque partindo do pressuposto que para criar um e-mail no Google tem que ser maior de idade. A dica não é nem 2FA. Para de falar, inclusive, 2FA, que é múltiplo fator de autenticação. Já fala, é 2, né? É duplo fator. Não fala nem duplo, fala MFA, que é do múltiplo fator, porque hoje em dia não adianta mais ser só 2. Essa é a primeira técnica. Eu vou fazer uma autodeclaração, só que eu vou colocar uma forma adicional de comprovar aquilo. Eu vou compartilhar a responsabilidade com alguém do que só eu acreditar em mim. Segunda técnica, verificação de terceiros confiáveis. Eu já falei. Essa segunda técnica está alinhada com uma das gerações. Delega a verificação de serviços especializados que já possuem uma infra robusta, plataforma de login social com verificação de identidade integrada, serviços especializados de identidade digital. Reduz a carga de processamento só para você. Se você for trabalhar com isso, é obrigatório garantir que o terceiro também esteja adequado à LGPD. Artigo 39 da LGPD, lembra? O operador trabalhará conforme instruções documentadas pelo controlador. E lembra que na LGPD nós temos a responsabilidade solidária e não a responsabilidade excludente. Se vazou dados pessoais de seu terceiro, você não vai poder colocar a batata quente só no colo do terceiro, porque ele está sendo um operador para você. Artigo 5º, inciso 10º da LGPD. Tratar também é o que processar. Se você contrata uma empresa que apenas está fazendo um processamento e ocorre uma falha com ela, você não pode responsabilizar só ela, porque processar também é tratar. E o tratamento de dados recai sobre o controlador. Responsabilidade solidária e não responsabilidade excludente. Então, sabendo que você também vai ter que cumprir um artigo que é mandatório na LGPD, que é o artigo 39, você tem que verificar se aquele terceiro também está adequado com a LGPD. Cobra ele, ué. Vê se ele tem DPO nomeado, vê se ele tem a política de privacidade, exige o artigo 6º, inciso 10º da LGPD, princípio da prestação de contas, responsabilização lá, o accountability. E aí? Isso daqui, ó, vai trazer um enforcement muito mais forte para todo mundo se adequar à LGPD, tá? Agora, com a Lei Felca, vai trazer uma pressão maior para, por tabela, as empresas também se adequarem com a LGPD, os seus prestadores de serviço. Hoje mesmo, eu estou fazendo um trabalho aqui, embora eu trabalhe aqui nos Estados Unidos, mas eu tenho ainda a minha consultoria de DPO no Brasil, né? Eu estou fazendo um serviço para uma indústria que eu atendo, que sempre foi cliente meu de LGPD, que eu sou DPO deles, e um cliente deles acabou de requisitar da gente para nós criarmos aí um adendo contratual exigindo uma série de coisas de segurança da informação, de cibersegurança em conformidade com o LGPD. Tive que assinar, eu como DPO tive que assinar, criar tudo isso, mandar para lá, coletar as evidências técnicas que eu tenho no meu ambiente técnico e mandei para esse cliente do meu cliente, por tabela. O que que não pode? Você querer jogar batata quente no colo do outro e nem se preocupar. Ah, só porque ele faz uma verificação robusta, nem vou me preocupar se ele segue ou não a LGPD. Isso não pode. Terceira técnica, verificação de documentos de identidade. Solicitar o upload de documentos oferece alta contabilidade, porém, confiabilidade. Porém, já falei também, impõe riscos significativos. Alta precisão, amplamente reconhecida, porém alto risco de vazamento de dados, complexidade e fricção elevada para o usuário final. Você pode criptografar todo esse documento que o pessoal vai estar fazendo upload para você. Você pode minimizar, você pode excluir uma técnica. Professor Davis, olha, eu trabalho, o meu sistema trabalha apenas com esse upload de documentos. O que eu posso fazer, professor Davis? Você pode, depois que a pessoa fez o upload de documentos, você viu realmente que o documento ele é de uma pessoa maior de idade?
Tudo bem, você está no nível um ainda, né? Na geração um. Mas sabe o que você pode fazer para tentar melhorar? Verificou, não armazena tudo, exclui. Ou você armazena de forma mascarada. Você armazena talvez os três últimos dígitos do CPF, do RG, no seu banco de dados. Pronto. Minimiza, anonimiza. Você pode fazer isso. É o jeito mais rápido, onde você consegue, sem mudar muito a sua tecnologia, sem mudar todos os seus processos, você consegue atender à exigência da lei FELCA, adotando um dos princípios da LGPD, necessidade, minimização, segurança. Tá aqui, ó. Essa é uma dica boa. É o mais rápido, tá, gente? Pega isso aí, deixa isso na sua manga para você poder oferecer para seus clientes. Quarta técnica, verificação facial e estimativa de idade. Algoritmos de IA analisam características faciais capturadas pela câmera para estimar a faixa etária do usuário sem necessidade de documentos físicos. Vantagens, não requer documentos e pode ser feita em segundos. Riscos, precisão variável, vieses algoritmos, preocupação com privacidade. E aí? Vieses algoritmos, como que ficaria se a IA detectar isso? Solução, professor Davis, com a LGPD. Dados biométricos exigem transparência total, base legal específica e consentimento, se você for trabalhar com isso. E ainda mais, tá? Aqui ainda entra um direito, não um direito previsto no artigo 18 da LGPD, mas sim um direito previsto que poucas pessoas falam na LGPD, que é o direito previsto no artigo 20º da LGPD. Direito de revisão por decisões automatizadas. Se você tem um sistema que toma uma decisão automatizada que possa impactar decisões para o usuário tem o direito de revisar como que aquela decisão foi tomada. Artigo 20 e artigo 21 da LGPD. Você vai ter que criar um processo de governança de como o usuário pode solicitar uma revisão automatizada e também pode prejudicar questões da cibersegurança da sua informação. Você vai ter que talvez revelar os seus mecanismos, os pontos de verificação da sua IA, um hacker pode usar isso contra você. Pessoal, tem uma profundidade por trás disso, hein? Isso aqui tem. Quem é hacker, quando eu falo hacker aqui no caso, quem sabe das técnicas aí de pentests e por aí vai, está entendendo que a primeira etapa de um pentest, se a gente pegar aqui o reconhecimento, lá se pegar as 5 etapas do pentest da IC Council, inclusive reconhecimento, scanning, é, ganhar o acesso, clean steps também lá. A primeira etapa de um pentest é reconhecimento. O que antes eu, como um pentester, ou até como um black hat, eu tinha que me matar para poder fazer esse reconhecimento, agora eu consigo invocar o artigo 20º e falar, olha, como vocês estão tomando uma decisão baseado em meus dados, eu quero revisar qual que é a lógica que o sistema de vocês me classificou dentro desse grupo. Usei o próprio artigo 20º, só que de um jeito ofensivo. Essa é uma outra aula que eu vou dar também para vocês, tá? Se preparem. A LGPD ofensiva. Como utilizar a própria LGPD contra as empresas. E é claro que eu vou ensinar isso de modo para você se proteger, tá? A gente chama isso de privacidade ofensiva, a LGPD ofensiva. Essa é uma área também que a gente tem estudado bastante, tá? Vou dar uma aula também sobre isso. Acompanhe aí as próximas lives. E aí, como que fica? É difícil, né? Essa parte de estimativa de idade por IA. É boa, mas olha quantos riscos nós levantamos. E aqui cheguei num ponto interessante. Cheguei num ponto interessante. Pessoal, só que até aqui. Pessoal, estão acordados? Estão aqui comigo? Tá muito difícil isso que eu tô falando? Posso continuar nesse nível de aula? Tá bem técnica, né? Tô falando. Vocês estão. Dá um ok, pessoal. Vocês estão me acompanhando ali? Dá um ok no chat. Estão gostando da aula? Tá legal? Deixa eu fazer uma pausa aqui. Posso continuar nesse jeito ou eu. A Joana, ótimo, pode continuar. O Anderson prossiga. Vocês estão conseguindo me acompanhar, gente? Tô sendo muito técnico, tá legal. A Fernanda, ótimo. A Joana deu ok. A Grazi, muito. Segue firme, ótimo. O Diógenes coloca lá, né? A cabeça fica como, né? É, né? Gente, olha quanta coisa eu já passei nessa 1 hora aqui de aula, hein? Quem já me conhece sabe como que é, né? Nas nossas aulas é pra gente fritar a cabeça, né? Ike de Fênix,
despertar o sétimo sentido. Essa que é a nossa meta aqui das nossas aulas, como eu sempre falo, né? Mas legal, pessoal, o importante é saber se você está entendendo, tá? E o importante é isso. Porque isso aqui, gente, eu estou trazendo vários tipos de conhecimento, né? Conhecimento como psicanalista, como profissional de governança, como ethical hacker, como DPO. São várias caixinhas que a gente tem que abrir para tratar esse assunto de lei FELCA e LGPD. Porque a gente está falando aqui de técnicas de identificação, né, de idade. A Malu colocou ótimo, sempre disruptivo. Valeu, Malu. O Matheus já fiz a terceira filha dormir aqui no colo. Manda bala, né, Matheus? Caramba, Matheus. A Gláucia, didática maravilhosa. Valeu, Gláucia. E o Rogério é um tema complexo e profundo. Não dá para ser raso. Isso mesmo, né? Isso mesmo. O Simon colocou, meu amigo Simon tá aqui, aula lasqueira, grandes ensinamentos, aula não está num nível altamente técnico. Boa, Simon. Então tá dando para acompanhar, né? Beleza, 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 Simon. Ótimo. Agora vem um ponto interessante, pessoal. Então eu vou continuar nesse nível, tá? Agora vem um tema, vem um tópico interessante. Se a gente for, professor Davis, eu quero continuar fazendo uma verificação de idade por IA, professor Davis. Eu preciso mesmo apontar a IA para o rosto inteiro? Que tal você fazer um recorte em algumas áreas, delimita? Ou nem precisa ser por IA, tá? Coloca uma máscara. Coloca uma máscara. Detecta o rosto e ao invés de tirar o tenta colocar lá alguma máscara para tentar, a hora que a pessoa colocar a foto do rosto, coloca dois pontos para tentar saber onde que é o olho da pessoa, onde seria o meio do nariz, tira a foto só de alguma parte do rosto e começa a avaliar pontos de envelhecimento. Professor Davis, quais são os pontos de envelhecimento que uma inteligência artificial ou eu consigo parametrizar isso por sistemas? Eu trouxe para vocês. Olha a cereja do bolo aqui, gente. Verificação facial por estimativa de idade. Existem pontos no rosto que biologicamente, estética, quem já fez curso de estética que sabe, olha que interessante, aqui a gente já entra numa área chamada biometria comportamental. Olha que interessante. Testa. Eu tenho aqui componentes do rosto, característica observável, o que indica faixa etária e aplicação em IA. Testa. De repente, linhas horizontais pode significar o quê? Perdas de elasticidade. É comum rugas horizontais na testa com 30 a mais. E o que que a IA pode fazer? Ela pode estimar a idade inicial. Testa rugas profundas. De novo, nada é exato. Vários outros fatores podem colaborar também para isso. Se for um adolescente que tomou o sol o dia inteiro, que não se cuidou, bebia, sei lá, fumava, tudo, não se cuidou, já veio de uma predisposição genética também, que também favorece para isso, uma vez que a expectativa de vida, o envelhecimento também é algo genético, principalmente interferindo no tamanho dos telômeros lá nos cromossomos, que é a ponta dos cromossomos, chamada de telômero, isso influencia no envelhecimento celular. Eu não posso ter isso daqui como força total. Mas, se a pessoa também fez botox, outras coisas, mas partindo de uma massa observável, de uma análise geral, isso aqui é um ponto que a gente pode analisar sim. Eu posso colocar minha A para ver isso daqui, ó. Testa, rugas profundas, envelhecimento avançado. Rugas profundas, normalmente 45 mais, classificação etária. Sobrancelhas, queda das sobrancelhas, flacidez muscular. É comum em 40 a mais, detecção de envelhecimento estrutural. Olhos, pés de galinha. É algo normal do envelhecimento humano. Movimentos repetitivos, mais idade. É comum pés de galinhas começarem a ser visíveis em 30 a mais. Forte indicador. Olhos, olheiras profundas, afinamento da pele, o que indica afinamento da pele. 35 mais, análise de fadiga versus idade. Olhos, bolsas
Pálpebras, acúmulo de gordura, quando começa a ter aquela gordura aqui, ó, é comum também em 40 a mais. Um marcador biométrico, né, de envelhecimento. Redução de abertura ocular, flacidez 50 a mais. Pálpebras caídas, perda de colágeno 45, nariz, aumento aparente, cartilagem mais gravidade 50 a mais. Eu vejo isso daqui, gente, eu falo assim, não tem como vencer a velhice, né? Embora tem gente aqui nos Estados Unidos tomando até, fazendo, tomando, trocando sangue por plasma, sei lá como chama isso, né? Por, esqueci até o nome. Tem uma pessoa que está fazendo isso aqui nos Estados Unidos, estão, sei lá como que é o nome, é um negócio que tem no sangue de crianças, eles estão colocando em pessoas mais velhas para tentar deixar mais novo. É, vocês acreditam nisso? Eu ouvi essas para tentar reverter. Não sei se é placenta, acho que era um outro nome, sabe, ô Glaucia? Não sei se era placenta. Mas olha quantas coisas, pessoal. Ó, pálpebras, nariz, aumento aparente, ponta do nariz caída, bochecha, perda de volume, bochechas, sulco nasogeniano profundo, ó, gravidade, mais perda de colágeno, boca, linhas é, periorais, envelhecimento cutâneo, lábios, refinamento, mandíbulas, perda de definição, tudo isso aqui, ó. Não vou ler tudo, não. Pronto. Gravidade. Olha que é a idade que isso aqui costuma cair. Costuma acontecer. Não, não é células-tronco, não, Josiane. Não é isso, não. É uma outra coisa que o pessoal tá tomando aí no sangue. Agora, vamos falar aqui de engenharia de inteligência artificial. Nem engenharia de prompt. Eu não estou falando de engenharia de prompt. Eu estou falando de engenharia de inteligência artificial. Imagina se eu pegar uma IA, colocar, ensinar para essa IA o que é tudo isso daqui, fazer um fine tuning dela, enriquecer ela com várias fotos de pessoas, e é isso que eu estou trabalhando aqui nos Estados Unidos, enriquecer essa IA com várias fotos de pessoas com, ensinar para a IA o que são pessoas com rugas profundas. Eu dou mais de 6.000 fotos com pessoas com rugas profundas para tentar aumentar a precisão para ela detectar quando aparecer uma pessoa com ruga profunda. A mesma coisa com pé de galinha, com o canto do olho, quando a pele não está lisa e por aí vai. Perfeito. É assim que os sistemas de inteligências artificiais, eles estão. Isso, Glaucio, é plasma, né? Obrigado, é isso mesmo. É isso, gente, que os sistemas de inteligência artificiais são esses pontos aqui, ó, que as IAs estão observando, porque já é científico, já é comprovado que o envelhecimento traz esses pontos na detecção facial. E é óbvio, né, gente? Se a pessoa não está com plástica, se a pessoa não está com botox, isso daqui uma IA conseguiria detectar para grande parte da população, uma vez sabendo que é a minoria da população que tem mais que é mais acessível, né, a procedimentos estéticos, que tem acessibilidade a procedimentos estéticos. Mas esses são os pontos de análise faciais por faixa etária. Então, mas, professor Davis, aonde você quer chegar com tudo isso daqui? Não quero formar ninguém aqui em curso de estética, não. Inclusive, nesse ponto aqui, se você vai fazer um fine tuning de uma IA, se você vai optar por colocar inteligência artificiais para tentar estimar a idade, uma coisa que você pode fazer é você buscar especialistas na área de estética, não sei, talvez biomédico, ou um médico especializado em pele, né, um dermatologista especializado em envelhecimento, especializado em estética, baseado em pesquisas acadêmicas, que essa pessoa seja mestre, doutora, para ajudar no seu treinamento da sua IA que você vai ter. Boa, biomédica, isso mesmo, né, Glaucia? Você consultar biomédicos especializados nisso, isso vai ajudar tudo isso daqui, ó. E aí você consegue aplicar essa técnica 4. Técnica 5, verificação por cartão de crédito ou débito. Utiliza a existência de um cartão bancário válido como indicador indireto e de mínima idade, partindo
do pressuposto que o titular possui a capacidade civil em contratos. Então você também pode verificar lá, olha, eu quero saber quem é você, mas eu não quero observar o seu rosto. Lembrando, tá? Lembrei de uma coisa. Você vai colocar IA só para observar uma parte do rosto, uma parte, ou o nariz, ou a boca, ou os olhos, ou a cutis, né, a textura da pele, e mesmo assim não vai ser 100%. Lá no CNPPD, esse ano aqui, que vai ser em maio, nós vamos mostrar também alguns falsos positivos e como fazer também um bypass na identificação facial, tá? Vai ter testes lá ao vivo mostrando como que a gente pode aí fazer um hacking em dispositivos biométricos, que é o tema do momento. Quem não viu, vai lá no evento, vai lá no CNPD para você ver isso daqui, tá? É bem legal isso. A gente vai falar sobre isso. Mas a ideia é você não apenas utilizar uma técnica, mas você verificar qual que é o combo de técnicas que você pode utilizar. A técnica 5: confie em documentos que só adultos poderiam ter e que um adulto segura bastante. Um adulto não deixa o cartão de crédito dele espalhado, não é verdade? Porque dói no bolso. Então, que tal se você pedisse uma confirmação de um cartão de crédito, de um cartão de débito? Você vai verificar a data de validade do titular do cartão, serve como proxy de maioridade. Limitação crítica não determina a idade exata, mas apenas pode te falar que é uma pessoa maior de idade. Cuidado, dados financeiros não considerados sensíveis exigem uma proteção maior. Então é necessário você criptografar, etc. Sexta técnica: verificação de contas de serviços pagos. Se o usuário já é assinante de algum serviço pago, a existência de conta ativa com os dados de faturamento associados pode servir como indicador indireto de maioridade. Você pode verificar se a pessoa já faça um upload aqui de alguma plataforma de streaming, né? SaaS, serviços, de repente vai que você entre aqui com o seu login daquele outro serviço. Você vai fazer aí um SSO aí com algum serviço também algum serviço pago que também não quer dizer que você vai perguntar para eles, você apenas vai pegar o login. Você não vai fazer confiar 100% no processamento deles. Você vai partir do pressuposto que se essa pessoa tem conta nesse serviço pago, eles já fizeram a verificação. Sétimo, verificação de contas de telecomunicações. A mesma coisa, só que aqui para serviços de telecomunicações. Aqui, de repente, você pode ter uma API. Muitas empresas de telecomunicações permitem acesso. Linhas telefônicas, as operadoras já validam a maioridade na contratação do plano, consentimento e transparência. O usuário deve ser informado e autorizar explicitamente a consulta lá na empresa de telecomunicações. Oitava técnica, que agora a gente vai começar nosso debate. E eu vou liberar aqui o microfone para todos, para perguntar. Verificação de contas de serviço de saúde. Será que agora vem um debate, e eu quero que vocês me respondam isso daqui a pouco. Pessoal, o que vocês acham, hein? Será que seria bom, uma vez que tem a lei FELCA, se o governo abrir uma API para todos os sistemas chegarem lá e confirmar se aquela pessoa é maior de idade ou não? O que vocês acham, gente? Seria bom se o governo abrisse isso? O que vocês acham? Você confia na segurança da informação do governo? E o que poderia acontecer se o governo permitisse isso, hein? Todos os sistemas fossem consultar lá no banco de dados geral do governo. O que vocês acham? O que poderia acontecer? Imagina como ficaria, né, essa consulta nesse servidor do governo. Olha lá. Não é, Matheus? A Receita Federal já sabe de tudo. Então, Matheus, por que que a Receita Federal não abriria um acesso para permitir que empresas, o terceiro setor, o segundo setor, empresas só chegassem lá, se conectassem e perguntassem, olha, essa pessoa, ela é maior de idade? Sim. E aí o sistema do governo retorna e fala, sim, permita ela acessar. Será que é bom nós termos isso centralizado no governo ou não, hein?
Olha lá, o Francisco está falando que talvez a gente tenha um problema aí de capacidade, né? Será que o servidor aguentaria 200 milhões de habitantes sendo consultados diretamente? O sistema do SUS que consegue acessar isso, ó, plataforma de saúde como Conect SUS, que exigem cadastro de dados pessoais validados, podem ser utilizados como âncora de verificação etária. Só que a gente tem que tomar cuidado que seriam dados pessoais sensíveis. A gente pode colocar também um cadastro público, né? Será que o SUS permite que o meu sistema particular verificasse o conteúdo lá nele? Como que está? Ou se fosse um serviço educacional, a mesma coisa. Plataformas educacionais públicas e privadas, como o sistema de verificação escolar do MEC, permite, já possuem cadastro. Então, será que, professor Davis, olha, o SUS é muito agressivo, saúde é muito agressivo, então melhor seria um ambiente educacional. Será que seria legal? Matrícula de cadastro escolar vincula um aluno a dados verificados pela instituição. Quem seriam os responsáveis legais? Plataformas educacionais já possuem esses dados. Ou responsável com vínculos validados. A LGPD, nesse caso, exigiria o consentimento explícito ou responsáveis legais para uso dos dados com a nova finalidade. Então, as escolas, os serviços educacionais, o MEC, sei lá, o CNPq para pesquisa, também teriam que readequar a finalidade da coleta desses dados. Será que seria legal? Saúde, você é a favor mais do que? E por fim, essa que é a discussão, são esses serviços governamentais. Portais governamentais como o Gov já realizam essa verificação de identidade. Nível de autenticação ouro ou prata do Gov, como um proxy confiável, alta confiabilidade. Identidade validada pelo próprio Estado, conformidade com as políticas governamentais. Seria legal. Até em que ponto? Olha lá, o Ricardo coloca que poderia abrir brechas para evasões. O Maurício coloca que seria uma declaração de matrícula, seria interessante. O Marcos Martins coloca que privacidade pessoal já era. Impacto no artigo 5º da Constituição Federal, a imagem, a honra. O Rogério fala que poderia fazer um cruzamento, né, de dados de segurança versus estrutura. O Henrique Palma coloca que não poderia aplicar o princípio da minimização. Gente, eu tô levantando essas questões aqui que a gente não tem uma resposta ainda. Será que é melhor confiar? Será que é melhor fazer essa autenticação descentralizada, confiar mais no setor privado, que o setor privado vai proteger esses dados que eles vão coletar de crianças e adolescentes? Ou confiar no poder público, que o poder público tem mais robustez para proteger essas crianças e adolescentes? Na China, o Estado controla bastante e também responsabiliza as empresas. Nos Estados Unidos, aqui, fica mais cargo das empresas. E aí, professor Davis, levantamos essa questão. Com tudo isso que você falou, professor Davis, o que você recomenda? Sabe o que eu recomendo, gente? Com tudo isso, existem outras técnicas também. Eu recomendo a minimização. Qual é a frase que eu falei da aula? Coleta, mas não identifica. Existem outras técnicas, ó. Estimativa facial em tempo real. A IA analisa o rosto sem armazenar a imagem. Isso segue o princípio da minimização, evita a criação de banco de dados, não armazene. Cuidado. Processamento local, já falei também, ó. Análise feita pelo próprio dispositivo, reduz o compartilhamento, dados não saem do aparelho. Qual que é o problema dessa segunda técnica? Nós não sabemos se todos os aparelhos comportam tecnologicamente, tem processador para aguentar isso e outras coisas. Classificação é por faixa etária. Ao invés de você falar exatamente a idade que a pessoa tem e falar o nome dele, só fala se é maior ou não. Você classifica a faixa etária. Não persistência dos dados. Dados são descartados após o uso. Uso de hash e anonimização também. Você vai transformar aquela pessoa que você coletou
Você vai transformar em dados anonimizados só para saber se é maior ou não. E você pode guardar essa hash e não guardar a pessoa. Consentimento transparente. Se você quiser, não, professor Davis, eu prefiro ser transparente mesmo, eu vou coletar, eu vou armazenar e vou proteger de acordo com a LGPD. Lembrando que a lei FELCA não exige que seja coletados dados biométricos. Não é isso que a lei FELCA fala. A lei FELCA fala que você tem que conseguir identificar se é uma pessoa de maior ou não. Se você vai usar biometria facial, se você vai usar reconhecimento de voz, biometria digital, aí é por sua conta. Muitas empresas estão utilizando a biometria facial. Validação por token temporário, sessão válida sem armazenar a identidade. Ideal para plataformas online e também você pode nos seus sistemas aí sempre permitir a auditoria e a explicabilidade. Uma vez que você utilizou alguma dessas técnicas que nós temos na segurança cibernética, você pode registrar, você vai ter o registro do processo e não dos dados. Isso facilita até uma auditoria para você prestar contas lá para a NPD, uma vez que a NPD também pode verificar aí o ECA digital e facilita aí a parte do accountability aí da prestação de contas, tá? Qual que é o futuro de tudo isso que nós falamos, gente? Primeiro, lei FELCA, gente, não conflita com a LGPD. Ela complementa. Você pode respeitar a lei FELCA, a LGPD, adotar tudo isso e fazer as duas trabalharem em conjunto, utilizando agora a lei FELCA até como motivador para os seus projetos. Implementar técnicas, só que você vai ter que agora implementar as técnicas mais robustas. Aí, se a sua empresa coleta dados de menores ou não, e não apenas fazer o mínimo necessário. Proteger as crianças e adolescentes é construir um futuro digital. Repito, criança não recebe uma informação do mesmo jeito que um adulto recebe. Uma criança não tem condições mentais para tomar uma decisão racional que nem um adulto tem. Isso é biologia. Se você colocar lá uma imagem de ressonância magnética no cérebro de uma criança, você vai ver que tem as áreas responsáveis por cognições racionais estão menos ativas do que em adultos. Logo, uma criança recebe a informação de um jeito mais emotivo. É importante essa lei FELCA, é importante esse debate, sim. Só que nós temos que verificar como que isso vai ser praticado na prática, né? Como isso vai ser aplicado na prática. Quais são as medidas de segurança que nós temos? E é isso que nós vamos discutir, mostrando na prática lá no nosso CNPPD, tá? Quem não sabe ainda, nós vamos ter agora, e agora eu convido todo mundo, nós vamos ter nos dias 8 e 9 de maio o CNPPD 2026. Gente, tudo isso que eu falei. Agora pensa numa coisa, a Lei FELCA, crianças e adolescentes, num contexto de guerras cibernéticas. Imagina um exército envenenar as nossas crianças e adolescentes para agir contra nós, para agir contra a nossa empresa ou contra o nosso Estado soberano. Já era. Eu consigo implodir uma nação por dentro. Existem também vários estudos que apontam que países, estados, ao invés de querer atacar adultos, estão criando plataformas para crianças para fazer essas crianças querer se revoltar contra os pais ou contra o seu governo. E aí, como que fica? Gente, estamos num contexto de guerras cibernéticas. Olha lá, verdade, né, Maurício? Conceito do Six Seven. E aí? O que é esse? Até hoje eu não entendi, Maurício. O que é esse negócio de Six Seven? Eu não entendi ainda. Será que não tem alguma estratégia por trás? Pessoal, grave uma coisa. Em tempos de guerras cibernéticas, tá? São as chamadas cyberguerras. Em tempos de cyberguerras, tecnologias são armas. Não pensa que um joguinho simples, e até vou chamar agora aqui, que aqui a gente já entra no debate. Ô Cris, se você puder estiver ouvindo a gente, já liga a câmera para você vir falar comigo agora.
Pessoal, não pensam que em tempos de cyberguerras, uma tecnologia, uma inteligência artificial, ela é neutra. Esse é o tema da próxima live que eu vou dar. Eu vou dar mais uma live para vocês falando sobre a geopolítica da inteligência artificial. Anotem isso. Se preparem, vai ser o tema da próxima live nesse mês, agora aqui de abril, para falar para vocês. Eu vou dar uma aula técnica, eu vou ensinar os níveis de uma inteligência artificial. Nem tudo é inteligência artificial, existem níveis de inteligência artificial. A gente chama isso do stack da IA. Eu vou ensinar para vocês que o mundo todo está na mão praticamente de 4 países de inteligência artificial e esses 4 dependem de um único país. Quer que eu já adianto qual que é esse país que tem tendências de dominar a inteligência artificial no mundo inteiro? Está pensando que é a China? Não é. Está pensando que é Estados Unidos? Não é. É a Holanda. Eu vou te ensinar por que que a Holanda domina a IA, por que que todos os países atualmente dependem da IA da Holanda. Eu vou explicar isso, calma. Sem Holanda, China não cria nada. Sem Holanda, Estados Unidos não cria nada. Eu vou ensinar para vocês o porquê. Se preparem para a próxima aula, Geopolítica da Inteligência Artificial. É o que eu tenho trabalhado aqui nos Estados Unidos. Não, não é Taiwan, Ricardo. Até Taiwan, com chips de semicondutores, dependem da Holanda. Calma. Eu vou explicar o porquê. A gente vai estar falando sobre isso, gente, no CNPPD. Aí vem a pergunta: cui bono? Latim, quem se beneficia? Quem é que ajuda a Holanda? Quem influencia a Holanda? Você vai ter que saber sobre isso, não é? Em tempos de guerra cibernética, professor Davis, mas uma guerra cibernética impacta somente os governos. Gente, em países, em tempos de guerra cibernética, um país não vai atacar só o governo, ataca as empresas também do governo. Então, em tempos de guerra cibernética, porque hoje em dia as guerras são híbridas, né? São vários pilares. As guerras cibernéticas é um pilar das guerras híbridas. Antigamente as guerras eram só nas trincheiras, um país chegando e atacando o outro. Hoje em dia as guerras são híbridas. São guerras de informação, guerras de narrativa, guerras também por baixo dos panos, utilizando mercenários, guerras de informação e guerras cibernéticas, além também das guerras convencionais. É importante a sua empresa estar preparada em como vai ser a resiliência em um mundo de cyberguerras. Por isso, pessoal, ó, todos aqui estão convidados, tá bom? Ó, já tem muita gente que se inscreveu. Deixei ali o link. Estaremos reunidos em São Paulo. Tudo isso que a gente está falando nessa sequência de lives que a gente começou agora, nós vamos conversar lá no CNPPD. Pessoal, 7º Congresso Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. Muita gente já comprou ingresso. Deixei o link ali no site. Pode aproveitar. Ou você escaneia aqui, ó. Aponta a sua câmera para cá. Você vai lá na página do evento. Tá aqui o link, ó. cnppd.live/2026. Usa esse código aqui, ó, Lei Felca, e você já pode garantir seu ingresso com 15% de desconto. Gente, o valor praticamente é simbólico, tá? O valor muita gente já participou, estamos na 7ª edição. Boa pergunta, Grazi. Ó, o evento você pode participar tanto online quanto presencial, tá? Gente, ó, os maiores profissionais de segurança estarão reunidos em São Paulo. Tá aqui, ó. Ó. Vai ser nos dias 8 e 9 de maio. Vai ficar gravado. Professor Davis, estou ocupado esses dias, não tem problema. Então você pode, garante o seu ingresso que você pode assistir depois, tá bom? Ó, deixa eu ver quanto que tá aqui o ingresso, não sei se está atualizado, mas ó, até depois da manhã, gente, ó, estamos no segundo lote, está R$ 299, valor simbólico, gente. O valor é bem simbólico, você vai ter contato aí com muita gente, tá? Depois de amanhã, o valor vai aumentar para 399. Então, não perde tempo, já garante o seu ingresso hoje. Agora a gente vai começar com um debate aqui, a gente vai passar para as preocupações da Lei Felca, não terminou a aula ainda. A parte mesmo nova da aula, os insights principais vai começar agora, que eu vou começar com a nossa Cristina Sleiman e vocês vão poder perguntar pra gente, tá?
Mas enquanto isso, já entra lá no nosso site, tá? No CNPPD, eu estarei presencial também. Você vai ter networking com vários GPOs, vamos tomar café, vamos conversar, vai ser bem legal. Quem já foi no CNPPD sabe como que é. Tem gente, tem profissionais de vários estados do Brasil que já compraram já o ingresso, a passagem de avião e já estarão presencialmente em São Paulo. Professor Davis, eu não posso ir presencial. Posso assistir online? Pode, mas o legal é você ir presencial. O tema desse ano é cyberguerras. Vamos falar de cyberguerras aplicado para crianças e adolescentes. A professora Christine Sleiman, ela é especialista nesse tema. Como que um país ou como que o concorrente da sua empresa ataca a sua empresa pensando em crianças e adolescentes? Sabe aquele negócio? Na minha cara você bate, mas não mexe com meu filho, não. É ou não é? Quer desestabilizar uma empresa? Descobre lá quem tem filho, descobre quem tem quem tem filho, quem tem filha, manda uma ameaça para essa pessoa com base mexendo com o filho dela. A pessoa não vai ter cabeça para trabalhar, não vai ter cabeça para se preocupar em fazer a empresa ganhar dinheiro. Pronto. São esses tipos de insights que a gente vai ter. A gente vai mostrar na prática, tá bom? Técnicas de como fazer essas coisas que nós falamos aqui na aula de modo prático. Então, pessoal, eu vou deixar mais uma vez. Aproveita agora e o código tá ali, tá? Ó, deixei o link ali no chat. Ó, os maiores nomes da privacidade do Brasil estarão lá. Depois você vê a página com calma, ó. Vai ter cobertura também da imprensa, ó. Vai ter cobertura também, várias pessoas que são palestrantes conhecidos na área estarão lá trocando figurinha. Vai ter cobertura da imprensa, vários jornais já confirmaram pra gente. Vão preparado também para dar entrevistas, tá? Vai ter vários jornais, vários canais de televisão que já entraram em contato, falaram: olha, professor Davis, eu quero chegar lá fazer entrevistas, colocar o microfone na boca do pessoal mesmo para poder divulgar, fazer com que isso saia na mídia, bem legal. Esse ano aqui vai ter bastante cobertura de imprensa, então vá preparado. Se você é profissional de privacidade, já vai com o seu script. Talvez você seja convocado aí para dar, convidado para dar uma entrevista aí, tá bom? E se você também tem a sua ferramenta de LGPD, tem a sua tecnologia, se você também está aberto, quem quiser patrocinar também o evento, você pode clicar aqui, patrocine, e você pode levar a sua tecnologia para ser exposta lá no CNPPD. Eu estarei lá presencial e vários profissionais de privacidade de diversos países, além dos estados do Brasil, estarão presencial em São Paulo, tá bom? O Fábio colocou que já comprou ingresso. A Joana vai sair de Brasília e vai comprar e também estará lá presencial com a gente também. Bem legal, bastante gente estará lá, tá bom? Então, pessoal, agora que você sabe do CNPPD, beleza? Aproveita, já pode garantir seu ingresso agora. Aqui está o código. Este código é válido para hoje. Nesta palestra de hoje, meia-noite, esse código encerra. O código para você ter o seu código de desconto tá 299, né? E aí você pode aplicar esse código ainda. O código é LeiFelca, 15% de desconto. Beleza? Leva o pessoal da sua empresa, aproveita. E agora eu pergunto para nossa querida professora Christine Sleiman. Professora Christine Sleiman, que está com a gente aqui. Tudo isso que nós falamos hoje, professora Cris, a Lei Felca, essa parte de privacidade, dessa parte de técnicas de identificação de idade, é, esgotamos o assunto. Tá escrito lá, Ivanice, tá? Quem quiser pegar o VIP, tá escrito lá também a diferença do que pode ter o VIP, tá bom, Ivanice? É bem legal também, tá? Ô, professora Cristina, essas técnicas de identificação de idade, a lei Felca do jeito que está, nós esgotamos o assunto? Tem alguma preocupação? Temos preocupações ou não? Quais são no geral, vai? Quais são as maiores preocupações que nós temos que ter com a proteção das nossas crianças e adolescentes, vinculando também com a LGPD? O assunto esgotou, não? O que mais te preocupa, você como especialista no assunto, professora Cris? Seja bem-vinda. Bom, boa noite novamente, né, para todos. E parabéns, Davis. Eu fiz até algumas anotações aqui de algumas coisas que você falou para depois a gente fazer
uma troca aqui, reforçar alguns temas, né? Mas respondendo à sua pergunta, a aferição de idade é uma das principais preocupações, né? O pessoal fica discutindo, precisa identificar o menor, não precisa. Mas a lei ela não fala em identificação em si, ela fala em aferição de idade, né? Saber se ele é maior ou menor de 18 anos. Inclusive, essa aferição de idade, Davis, não é só se ele é menor de 18 anos. Vai ter que ter uma distinção também dos 16 anos. Por quê? Menores de 16 anos, existe ali uma obrigatoriedade de vincular a conta com os pais, com o pai ou mãe, né? O responsável legal. Então, ele traz expressamente essa distinção entre de 16, né? O ponto ali de 16 anos. No demais, tudo se aplica a menor de 18 anos. O vínculo específico, ele faz essa distinção específica ali com 16 anos. Mas a aferição de idade é uma das principais discussões. Eu acho que você trouxe aqui alguns pontos, alguns exemplos, algumas formas de fazer essa aferição, não só da idade, mas como de faixa etária, né? Porque são questões distintas. Aferir a idade é saber a idade de fato do indivíduo. A faixa etária é que ele está dentro daquele grupo de faixa etária, entre 12 e 16 anos, entre 16 e 18. Então, você tem esse meio, essa forma também ali de trabalhar. Mas eu acho que você trouxe excelentes exemplos e formas que podem solucionar. E nisso eu já vou fazer puxar aqui dentro de um contexto que é justamente o quanto isso, de fato, resolve o ECA digital. Será que implementar a aferição de idade, eu estou em compliance, né? O que eu queria colocar é isso. Não, não é só isso, né? Isso é sim essencial, é um dos requisitos, mas o ECA digital não se limita a isso, né? Ele não está só na aferição de idade. Ele traz questão da proteção integral da criança e do adolescente. Então, ele vai impactar também nos conteúdos, na identificação de conteúdo apropriado ou inadequado para o menor de 18 anos. Então, isso envolve que pode ser conteúdos relacionados à pornografia, conteúdos relacionados à violência extrema, né? Nós temos aí já o impacto direto também nos influenciadores, porque já várias contas foram suspensas, então tá aí um alvoroço, porque algumas empresas estrangeiras, obviamente, né, multinacionais, elas já antes até do ECA Digital entrar em vigor, elas já foram tomando algumas atitudes, algumas ações, entre elas já suspenderam uma série de contas, e depois vamos ver se de fato, né, o que era aquele conteúdo. Então, tem gente sendo impactada que tinha razão de ser, e alguns que não que foi, digamos que pecaram por excesso de zelo. E algumas pessoas foram impactadas sem de fato ter infringido uma norma que está entrando em vigor agora, e tudo mais. Mas no geral, acho que não sei se eu respondi a sua pergunta, mas acho que no geral uma das preocupações, sim, de fato, essa aferição de idade. Excelente, excelente, professora Cris. Deixa eu te perguntar uma coisa também. Você falou da diferença, você falou sobre a Lei Fel que você citou, o ECA Digital. Traz para nós aqui um pouquinho a diferença desses dois, né? Muita gente pergunta, a Lei Fel que é o ECA Digital é a mesma coisa ou não? Ela atualizou o ECA Digital? Qual que é a diferença, professora Cris? Por favor, Lei Felca e ECA Digital. Lei Felca, na verdade, é o apelido do ECA Digital. O ECA Digital, ele é uma atualização, ele traz toda essa premissa do ECA que já existia, do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas que ele não tinha uma previsão específica das plataformas, dos recursos online. Nós tivemos lá em 2008 uma das primeiras alterações, na verdade, de legislação, de lei, que envolve recursos tecnológicos, a internet em si, foi o ECA, foi o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas lá no artigo 241, que está vinculado a questões de pornografia infantil, de pedofilia, porque havia uma necessidade de um tipo de fato ali, né, de descrever de fato não só a questão de você portar, não só a questão de disseminar, mas também de portar aquelas imagens. Então, foi uma das primeiras alterações.
Mas agora o ECA Digital ele traz premissas mais robustas, né? O que acontece? A responsabilidade em si já existia das próprias plataformas, mas a gente tinha uma frente muito mais reativa. Aconteceu um incidente, houve um caso específico que envolvia pedofilia, houve ali uma difamação ou uma montagem de imagem, mas que afetou um menor ou foi feita por um menor. Aí entra até essa questão que você trouxe também de autodeclaração, né? Porque você trouxe não a autodeclaração isolada, mas com um novo mecanismo que dá um suporte para a autodeclaração. O que acontece antes do ECA digital, ou até essa utilização da autodeclaração, foi uma jogada jurídica de fazer o quê? De jogar a responsabilidade para os pais, para o responsável legal. E aí todo menor mente a idade nas redes sociais, né? E os pais também não estão acompanhando. Ah, o que que tem? Mentiu a idade para ele poder usar, seja o Instagram, seja um TikTok. Mas hoje o ECA ele veio fazer o quê? Ele veio reforçar o ECA digital, reforçar a responsabilidade do todo. O que que eu chamo de todo? É o conjunto. É governo, é a população como um todo, né? As instituições de ensino no seu papel ali de educação digital e reforçar também a responsabilidade dos pais. Então, ela deixa de ser isolada e passa a ser um conjunto. Então, esse reforço é muito importante. Então, ela traz as regras. Então, o que eu falei agora há pouco, a responsabilidade já existia, com base na Constituição Federal, no Código Civil, no Marco Civil da Internet, mas era sempre reativa. O ECA Digital, ele traz um cenário agora preventivo. Ela traz a obrigação das empresas em fazerem gestão de risco, analisar, fazer né, o famoso. Não vou dar spoiler do que a gente vai falar também lá no CNPPD, né? A gente vai falar com isso com mais profundidade, do compliance digital, né? Do compliance ao ECA digital e tudo mais, mas só assim um overview é que de fato precisa ter um diagnóstico, um levantamento para poder fazer todo esse estudo, né? Essa gestão de risco e quais são as possibilidades aí de minimizar, se não for possível, eliminar o risco. Excelente, excelente, professora Cris. Pessoal, começamos agora a parte das preocupações, né? A segunda parte da nossa aula que vai até às 10 horas, 10h15, 10h30, quem já está acostumado já sabe como que é. E tem muita gente mandando mensagem para nós aqui no privado, tá? Pessoal, quem quiser falar, a gente vai começar a partir de agora liberar o microfone, tá? Levanta a mão que eu vou chamar. E temos algumas pessoas que, professora Cris, que estão mandando pergunta para nós aqui no privado, tá? Ó, e gente, quem for falar, por favor, fale resumido. Quem quiser falar ao vivo conosco, levanta a mão. Eu e a professora Cris, a gente vai responder algumas perguntas. Deixa eu fazer a primeira pergunta para ela. Doutora Cristina, olha, mandaram para nós aqui, ó. Na sua visão, qual é o maior erro das empresas ao enxergar a Lei 15.211 apenas como tema de tecnologia e não como tema de governança, responsabilidade e proteção integral? Qual que é a maior preocupação, né? O maior erro? É uma ótima pergunta. Eu diria que é preocupação e erro, né? É uma preocupação efetiva e acaba sendo um erro das empresas. Por quê? O maior erro ele está justamente em reduzir o ECA numa pauta de ferramenta. O ECA não é só ferramenta, o ECA é governança, o ECA é a essência, é um dever de cuidado com a criança e o adolescente. Esse dever de cuidado, ele hoje tem a premissa da governança. Você fez um comentário que foi muito assertivo, quando você usa como exemplo a própria LGPD. Eu vejo um cenário muito semelhante, né? Por quê? Porque vai precisar, a LGPD ela está inserida no ECA Digital. Ela, assim como a LGPD ela é um braço da segurança da informação como um todo, o ECA Digital também é um braço da segurança, mas ele ao mesmo tempo é um guarda-chuva individual. Eles estão conectados, mas ele é muito mais abrangente do que só a segurança. Ele é muito mais abrangente do que só a proteção de dados pessoais. Então, quando a empresa ela enxerga isso como uma questão só de tecnologia, ela está cometendo um pecado aqui muito grave, porque vão ficar lacunas soltas e ela não dá o real valor. E aí vou passar para vocês até como uma experiência prática do dia a dia com as empresas.
Lá atrás, as empresas achavam que, vou esperar para ver se a LGPD vai pegar. E aqui eu vejo um cenário um pouco semelhante, né? Com exceção das multinacionais, que algumas já saíram à frente e até por excesso de zelo acabaram até suspendendo às vezes contas que não deveriam ser suspensas e tudo mais. Algumas multinacionais estudam até sair aqui do cenário do Brasil, tirar algum jogo específico. Alguma plataforma, isso existe essa discussão e vai existir com certeza. Até que ponto, né, o atender a conformidade aqui 100% vai afetar essa plataforma. Mas a questão é, a lei existe. E a gente sabe que, mundialmente falando, existe essa preocupação hoje com a criança e o adolescente. E aí, falando de quem advoga também pelo lado dos incidentes, e não só incidente quando a gente fala de proteção de dados pessoais e segurança da informação, mas incidentes do dia a dia, do relacionamento humano, coisas que acontecem não só com o menor, mas com o adulto, a gente sabe que o menor ele é mais vulnerável, ele está assim exposto, e a gente sabe que tem muitas situações que acarretam até sequestro, excesso de exposição, manipulação de imagens, agora principalmente com inteligência artificial. Então, essa responsabilidade não podia ficar só com os pais, né? As empresas, as plataformas, elas têm um poder na mão, que é de poder se adaptar sua infraestrutura para atender requisitos legais. E aí sim entra a questão, da adequação técnica. Mas antes da adequação técnica, não sei se eu consigo ser clara aqui, Davis, né? Mas antes da adequação técnica, a gente tem a governança, que vai fazer parte todo esse desenho, seja de políticas, seja de tecnologias e seja de comportamento. Assim, Deu uma mãozinha levantada aí. vamos já chamar nosso querido Henrique Palma, mas excelente professora Cristine Sleiman, mais do que um show. E, gente, ó,